Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna. Eu sou mãe do Theo e ele tem 2 anos e 11 meses, tá? E ele foi diagnosticado quando ele tinha 1 ano e 3 meses. Primeiramente, eu vou falar o que é diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, pra quem não sabe, é muito diferente de diabetes tipo 2, aquela que as pessoas mais velhas têm devido à má alimentação, essas coisas. E a diabetes tipo 1, ela é autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o próprio sistema imunológico da pessoa não reconhece algum tipo de órgão, né? Ou algum funcionamento do organismo. No caso dele, o que acontece? O sistema imune dele não reconhece o pâncreas, que produz insulina. Então ele se auto-ataca, vai atacando o pâncreas até parar de funcionar. Ai, meu Deus, caramba. Não, filha, a porta ali, ó, do quarto. De brinquedos? Ai, tá insuportável. Ali, ó, do lado? Isso, essa. Isso. O próprio corpo ataca o pâncreas do indivíduo que tem diabetes tipo 1. E assim, a pessoa não consegue produzir insulina, que é o hormônio que regula o açúcar no sangue. Tudo que a gente come tem um impacto no nosso organismo. Tudo que a gente come vai ter um impacto, né, que vai na nossa glicemia. E só que a gente consegue produzir a insulina. A gente que tem o pâncreas funcionando, que não tem diabetes tipo 1 no caso, ou diabetes em geral, a gente consegue produzir e regular, né? A insulina regula o açúcar que tá no sangue ali, que tá jogado no sangue. Agora, a pessoa que tem diabetes, não, ela não consegue, porque o pâncreas dela no caso de diabetes tipo 1, foi destruído. E a gente precisa repor com a insulina. Enfim, eu vou falar agora como foi que eu descobri diabetes tipo 1 no Theo, que é uma coisa muito rara, não tinha na família, não tinha na minha nem na dele, na família do Diogo, meu esposo. E a gente descobriu foi no susto mesmo, porque o Theo passou umas semanas fazendo muito xixi, bebendo muita água e a gente não desconfiou de nada. Mas quando eu falo muito, é muito mesmo. Chegava a vazar fralda e o Theo nunca, assim, não era de vazar fralda à noite. E ele acordava de madrugada umas 10 vezes pra tomar, mas eu amamentava naquela época. Então aquilo tava ficando exaustivo demais pra mim. Ele acordava umas 10 vezes à noite e eu percebia que não era de fome, era alguma outra coisa, de afeto, de alguma coisa, aconchego que ele sentia, mas não estava normal. Comecei a perceber que não estava. E aí eu fiquei muito, muito cansada. Comecei a dar água pra ele à noite, né? O Diogo pegava água e falava: Theo, é água, não é TT, porque ele viu tanto que eu tava muito exausta. E aí ele tomava uma mamadeira cheia de água. E o Theo nunca foi de uma mamadeira. Então ele tomava uma cheia de água, pra vocês terem ideia mais ou menos como que era. Ele tomava muita água e fazia muito xixi. E vazava umas 2 fraldas por noite, pra vocês terem noção mais ou menos da quantidade que era. Só que aí que eu pensei, nossa, e por que tá, né, sentindo tanta sede? Tem alguma coisa estranha nisso, mas eu nem desconfiava. Ao invés de pesquisar, eu sempre pesquiso tudo. Dessa vez eu não pesquisei, sabe? Tá fazendo. Tá fazendo? E dessa vez eu não pesquisei. Pronto, mamãe. Peraí, Fê. Ai, me dá. Tá fazendo pipoca pra mim. Aqui, ó. Ele não deixa eu falar. Toma. Ah, meu amor, muito... tá gostoso. Muito obrigada. Olha lá que coisa mais E linda o da minha vida. papai? Você vai fazer também? Filho, agora a mamãe tá conversando, tá? Vai lá brincar. Vai lá. Que sua pipoca, meu amor? Pipoca dele. Olha lá. Que tá pronto, vai lá. E aí, teve esses sintomas. Ele começou a perder muito peso. Quando o Theo tá doente, ele aqui murcha, ele é bem bochechudinho, ele é bem gordinho aqui, ó. Então ele murcha aqui. Primeira coisa que eu vejo é pescoço, que eu vejo uma diferença. E aqui ele murcha, assim. Aí ele ficou bem magrinho. Eu não sabia o que estava acontecendo, começou a recusar comida, começou a dormir muito. E aí teve um dia que eu falei, não dá, tem alguma coisa muito errada. E teve um dia que a gente foi passear com ele no parquinho que ele gosta muito, e ele não quis pisar no chão. Aí foi um dia que eu falei, meu Deus, tá errado. Levei ele no pula-pula cama elástica, que ele sempre gostou desde bebezinho, não queria pular. Falei, gente, tem alguma coisa, tá errado isso, não tá certo. E aí, o que aconteceu? Passou um tempinho, Passou um tempinho, não. Na verdade, no outro dia, eu levei... Ficou mais estranho ainda no outro dia. Por quê? Ele dormiu o dia inteiro. E ele comeu só um ovo no café da manhã e alguma coisa. Falei, gente, tem alguma coisa muito errada, eu vou levar ele no médico. Só que eu levei ele no pronto atendimento. Quando eu levei ele no pronto atendimento, o médico que tava de plantão falou que era dente. Falou assim, olha, não tô vendo... tá. O que foi
que me levou aí também nisso, um sintoma que é muito importante, que é muito relevante eu falar aqui, foi a respiração. Ele começou a respirar parecendo que tinha corrido uma maratona, muito, muito, muito cansado, uma respiração assim, ó, sabe? Muito, muito ofegante. Falei, gente, não tá certo isso. Aí o Diogo ainda que reparou nisso e me falou. E aí eu levei, quando eu levei, ele tava dormindo, pra você ter ideia, dormindo no meu colo. E não acordava, assim, sabe? E aí levei, o médico viu, avaliou e falou que não tinha visto nada de errado na respiração, era que é um hospital particular. E não viu, falou que era o dente, provavelmente, que o dente dele tava mesmo, 2 dentes apontando, mas que era dente, que tava tudo certo, que eu podia ficar tranquila e tal. Aí eu fui embora, mas falei, nossa, mas não está certo. Nesse dia, a gente foi almoçar, ele não quis, ele dormiu o dia todo, quando eu falo dia todo, é o dia todo. E aí eu falei, mãe, eu tô desesperada, ele não tá comendo, ele não tá fazendo nada, ele não quer saber de brincar, ele não quer nada. Eu preciso que você faça uma sopa, quem sabe ele come a sua sopa, a sua comida. Daí ela falou, tá bom, traz ele aqui que eu vou fazer. E aí eu levei, quando eu levei na minha mãe, a minha mãe foi um anjo de Deus na minha vida. E assim, sempre foi, né? Mas esse dia, meu Deus, ela falou assim, olha, Bruno, ela olhou pra ele, na hora que ela viu, ele tava praticamente desmaiado no meu colo, não acordava, tava super estranho. Aí ela falou assim, Bruna, isso aqui não é dente. Na hora que ela olhou, na hora ela falou, isso não é dente, tá doida? A gente vai agora na doutora Cássia. É uma médica muito famosa da minha cidade, que sempre assim, quando não tem mais o que fazer, se leva nela, porque ela resolve todos os BOs que acontecem, assim. E é muito antiga. Ela descobriu o que eu tinha quando eu tinha 6 meses de vida, que ninguém descobria. Ela descobriu. Que era intolerância... Não era intolerância, era total intolerância à lactose. Até o leite, eu era muito alérgica ao leite da minha mãe. Qualquer tipo de leite de origem animal, eu era alérgica. Eu tinha que tomar leite de soja. E aí, só ela que descobriu. A gente levou nela, com muito custo ela atendeu, porque ele não era paciente dela. Era 7 horas da noite antes que a gente foi. Na hora que eu cheguei lá, ela disse assim, a médica, Theo, vem cá, vamos ver a glicose? Chama a mãe ver sua glicose. Porque tava caindo, preciso ver se caiu mais. Vem cá, mamãe ver. O gatinho caiu na água. Vem cá, mamãe ver. Ó, a glicose dele tá 138 caindo, ó, pra baixo. Levou, na hora que ela viu ele, ela falou assim, vamos avaliar, certo? Ela ficou um tempão ouvindo a respiração dele. Uns 5 minutos assim, ó, ouvindo, só ouvindo. E aí ela perguntando várias coisas pra gente. Aí nesse dia foi minha mãe, o Diogo, eu e o Theo, nós 4 na sala dela. E ela perguntando as coisas e perguntou assim, ó, tem diabético na família? Aí eu, não, tem na sua, tal? Ele, não tem. Aí, só que eu falei, uai, tipo, por que, doutora? Ele é diabético? Ela, não. Mas mesmo perguntando isso, eu não me toquei, não relacionei, porque eu não tinha tanto conhecimento na diabetes tipo 1, né? Eu falei, nem questionei nada, sabe? Assim, o Theo nunca tinha comido doce, o Theo sempre comeu saudável e tal. Eu falei, nada a ver. Olha a cabeça, né? Porque a gente já pensa que diabético é aquela pessoa que come mal. Só que, na verdade, a diabetes tipo 1 é totalmente diferente. E aí, beleza, ela falou assim, olha, agora a gente vai fazer assim. Você vai direto pro hospital, você vai sair daqui, não vai na sua casa, não vai tomar banho. Você vai direto com ele pro hospital, porque eu preciso que ele seja internado. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa, né? Eu fiquei já em choque. Ela falou assim, ele vai ser internado por quê? Eu falei, doutora, por que ele tem que ser internado assim? Tem tanta pressa e tal? É alguma coisa grave? O que aconteceu? Aí ela falou assim, não, eu preciso que ele seja internado porque eu preciso dos exames dele o quanto antes. Porque eu estou preocupada com a respiração dele. Ela falou desse jeito. Isso quer dizer alguma coisa. A respiração dele não tá certa. Isso não tá normal. Ela falou assim, porque se ele internar, os exames são prontos mais rápido. Sim, eu preciso dos exames dele hoje, eu não posso esperar até amanhã, tá? E por isso que eu tô pedindo pra ele ser internado. Falei, tá bom, entendi. Aí a gente foi, subimos, todo mundo lá pro hospital. Chegou lá, eu vi que uma correria dos enfermeiros, sabe? Uma coisa assim, bem... Parece que ela já tinha ligado lá e avisado, né? Olha, precisa de exames urgentes e tal. Ficou estranho, né? Ficou bem esquisito. Eu comecei a desconfiar. Daí ele fez o exame de sangue e eu vi que a doutora chegou em seguida. Ela nem foi na casa dela, ela simplesmente chegou lá no hospital. Eu olhando aqui aquele movimento, falei, gente, não tá certo.
E aí saiu o resultado do exame. Saiu assim, muito rápido, não lembro quanto tempo, mas acho que nem 20 minutos. Chamaram a doutora dentro da sala, quando saiu o resultado do exame. E aí, nesse momento, o Theo tava no colo da minha mãe, desmaiado praticamente, não acordava, tava muito sonolento, muito assim, tadinho. Aí ela me chamou na sala, não, aí ela veio andando, ela nem parou pra me falar. Quando ela pegou o resultado do exame, ela nem me chamou na sala. Ela veio e me levou andando já, pra não perder tempo, sabe? Aí ela me chamou, ela falou: olha, o teu vai pra UTI, porque a diabetes dele está descompensada, a glicemia tá 477. Eu falei: o quê, doutora? Falei: peraí, como assim? Ele tem diabetes? Aí ela falou assim: tem diabetes, provavelmente tipo 1. E toda essa informação na minha cabeça fazia assim, ó. Entendia nada. Eu falei: meu Deus, o menino nunca comeu doce, doutora. Eu falei. Aí ela falou assim: não tem relação com doce. Diabetes tipo 1 não tem relação com doce. É o mais raro. É isso, é isso. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: doutora, ele vai pra UTI? O que tá acontecendo? Por que ele vai pra UTI? É grave? Aí ela falou: olha, é grave, não vou mentir pra você. O caso dele é grave, ele tá em cetoacidose. Mas ela falando isso, que, sabe? Não tô entendendo nada. O meu filho vai pra UTI, tá morrendo, tá acontecendo. E a doutora me falando que o caso era grave, que ele tava em cetoacidose. Aí eu falei assim: doutora, pera, doutora, ele vai pra UTI por quê, no caso? Aí ela falou assim: ele vai pra UTI porque ele tá em cetoacidose. São uma condição muito grave. Agora eu esqueci do que se trata a cetoacidose, mas tem a ver com excesso de açúcar no sangue durante muito, muito tempo. Por exemplo, tá descompensado durante mais de um mês. A gente não sabia, tá? Não tem sintomas, assim, de início. Começa a ter sintomas depois de um tempo. Por isso que a gente não sabia. Então, ele entrou em cetoacidose. Ele abriu esse quadro de cetoacidose. E cetoacidose é muito grave. Corre risco de vida. É muito sério. Então, ela falava assim, ó, reza daí, tá? Que tô rezando daqui, pode ter certeza e tal. Tá, não, mas na hora ela nem falou isso. Aí foi tão rápido, eu peguei o elevador, eu lembro que eu tava no elevador, o Theo no meu colo, praticamente desmaiado, e ela me falando as coisas, eu tava assim, parada e apenas existindo, que eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Eu só tava assim, parada, só conseguia pensar que meu filho tava indo pra UTI. E, sabe, é uma coisa, a situação, meu filho tinha 1 ano e 3 meses, o Theo. Então eu olhava assim, nenezinho ainda, e ele mamava no meu peito. Ele nunca tinha dormido sem mim. Eu fiquei assim, meu Deus, era muita coisa pra pensar. Tá, diabético, como que é o tratamento? Sabe que você começa a viajar, você começa a pensar que é uma doença crônica. Eu comecei a pensar, falei: nossa, ele tem 1 ano e tem uma doença crônica, sabe? E eu com ele no colo, aquele desmaiado no meu colo, o elevador fechando a porta, eu lembro certinho dessa hora. O elevador tava fechando a porta, o Diogo veio. Porque o Diogo tinha saído na hora, porque eu que ia dormir com ele, no caso, né? Só que ele tinha saído na hora pra fazer alguma coisa, não lembro o que. Ele foi chorar lá fora. E aí ele pegou, na hora que ele chegou, eu estava subindo pra UTI, com o Theo no colo, assim, com uma cara de pasma, não sei como que eu tava. Eu tava em transe, eu tava em outro mundo. O Diogo chegou, ele me olhou no elevador assim, parou o elevador, né? A doutora parou, falou: vem, Diogo. Eu falei: o Theo vai pra UTI. Aí ele: o quê? Aí o Diogo desmontou, já tava mal, ficou pior ainda. O Diogo não ficou bem, ele começou a chorar. Meu filho tá morrendo, meu filho tá morrendo. Eu falei: cala a boca, Diogo. Eu fiquei muito nervosa essa hora. Ele falou: meu filho tá morrendo. Eu falei: não tá, Diogo, você tá louco? Comecei a gritar dentro do elevador com ele. E ele gritando, chorando: meu filho, não sei o que, tá morrendo. Eu falei: Diogo, para de falar isso. Nossa, eu comecei a surtar, eu surtei, enlouquecia. E a doutora olhando, falou: não, Diogo, calma, não é assim. Calma, Bruna, calma, não se altera não e tal. Tá tudo, vai ficar tudo bem. Se Deus quiser, a gente vai fazer o máximo que a gente conseguir. E o elevador subiu, chegou, ela falou assim: entrega o Theo pra enfermeira que a gente vai tirar a roupa dele e vai tentar pegar acesso e tal. Nossa, e a gente não pôde entrar na sala da UTI, né, no quarto. E eu só consegui ouvir, né, minha mãe lá também, minha mãe desesperada, minha mãe é muito desesperada. E aí a gente tava lá e eu só ouvia os choros do Theo, que era um absurdo. Era choro absurdo. Que não estavam conseguindo pegar a veia dele, não estavam, porque estava tão desidratado. E olha que ele estava bebendo muita água, mesmo assim, cetoacidose faz isso, entendeu? Então ele desidratou que elas não conseguiam pegar veia nele. Pra vocês terem uma noção.
Elas conseguiram pegar a veia nele aqui, no pescoço, na artéria. Sei lá se na artéria, mas foi no pescoço. Tão bebezinho. Meu Deus, eu só conseguia... Eu desmoronei aquele dia. Eu nem sei como que eu sobrevivi, né, o Diogo. Foi terrível. E aí, depois de muito tempo tentando pegar a veia, tentando pegar acesso, muito enfermeiro, muita gente entrava e saía da sala da UTI, entrava, mas correndo, tá? A movimentação era assim, era correndo, o negócio. E eu falei, gente, não tá certo, você entra e sai, e ninguém fala nada. Porque a gente ia perguntar, elas não posso dar informação, a doutora já vem falar com você. E pegava, falava isso e saía correndo, e corria pra dentro, sabe aquela movimentação que te deixa louca? Literalmente. E aí conseguiram pegar acesso, ele acalmou, parou de chorar, a doutora saiu e pediu pro chefe da UTI vir falar comigo. E ele veio. Ele explicou o que era cetoacidose. Eu não sei explicar agora, porque, nossa, é muito extenso, é muito complexo pra explicar. Mas é aquilo que eu resumi mais ou menos, que entra nisso a partir do momento que tá muito tempo descompensado, né, o açúcar no sangue. É uma condição muito grave. E aí ele falou, a gente vai fazer de tudo, o protocolo é primeiro hidratar o paciente com cetoacidose, depois começar a regular a glicose. Falei, tá. E vocês não podem ficar aqui, você não vai poder acompanhar ele, ele vai ter que ficar aqui, vai ser monitorado, pode ficar tranquilo. Ele vai ser monitorado o tempo todo por nós. E a gente não vai deixar ele desamparado, não, e beleza. Aí, só que eu falei, como que eu vou... Eu não consigo imaginar, como que eu vou ficar sem o Theo, sendo que ele mama no peito e tal? Não pode, mas vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo, a gente vai pra casa. Tinha horário de visita pra pais. Eu não podia a hora que eu quisesse entrar lá. Eu tinha que ir em certos horários, tinha só, acho que era 15 minutos pra ficar com ele durante duas vezes por dia. Então, 15 minutos, depois 15 minutos no final do dia. E, gente, você não tem noção como eu sofrido. Como eu sofri. Como eu sofri. E aí eu e o Diogo, né? A gente, a noite inteira em prantos, os dois. Em prantos. Foi terrível, a gente olhava as coisinhas dele. E aí eu comecei a pesquisar o que é isso. Tudo muito novo. Assim, meu Deus do céu. Eu não quero nem lembrar. Eu não quero que ninguém passe por isso, porque é uma situação tão difícil que você se depara com tantos desafios, na verdade, tanta coisa, tanta informação, que você não tem informação para aquilo tudo, parece que você não tem mente para aquilo tudo. Tem cabeça para tanta informação que você recebe. Aí a médica dele, que é a endocrinologista, chegou depois. Aí ele teve alta da UTI. Ficou 2 dias lá e depois teve alta e foi pro quarto, foi pra ser internado. Aí eu fiquei com ele. Aí foi, graças a Deus, ficou mais tranquila a situação. Acho que a luz aqui tá ruim, né? Mas também eu gravei o vídeo inteiro assim. Mas resumindo, foi assim que eu descobri o diagnóstico, com esses sintomas que eu mencionei. Ele ficou na UTI, um quadro de cetoacidose grave. Foi terrível, foi horrível, foi traumático. E aí a gente aprendeu tudo, teve que aprender. Eu me recusava a aplicar insulina. Sério, eu me recusava, foi muito sofrido, foi muito doloroso. Eu não queria, era só o Diogo que aplicava no começo. Eu tinha que ligar pra ele, sair do trabalho, ir lá aplicar a insulina. E era só a ponta de dedo que a gente fazia naquela época. Hoje a gente tem o Libre, que é o aparelhinho, né, que a gente monitora através disso aqui. Nem precisa furar ele pra monitorar, né? A gente vê através do celular, meu celular também vê, esse monitorzinho vê. Então a gente tem mais tecnologia hoje, mais informação hoje, mas naquele negócio é muita informação que você não consegue assimilar nada, é bem difícil. Pesquisa o tempo todo. E agora é o controle dele, né? O bom controle. Graças a Deus, o Theo tá bem, ele tá com 2 anos e 11 meses, já teve muita coisa. Nossa, a gente já passou por muita coisa com ele nesse período, né? Não foi nada fácil, não é nada fácil. Se for falar assim pra vocês, que descobriram agora, por exemplo, o diagnóstico do filho de vocês, não sei. Se eu for falar pra você que é fácil, não é fácil. A gente passa por muita coisa, muita situação. Não sei se você tá pesquisando esse vídeo agora, se você que tá vendo esse vídeo, você também teve recente um diagnóstico do seu filho, ou da família, ou de alguém, ou o seu. Eu não vou mentir pra você, não é fácil, mas sobrevive. Graças a Deus existe a insulina, graças a Deus existem as tecnologias. Temos, né, graças a Deus, todo o amparo que antes não tinha. As pessoas que eram diagnosticadas antes morriam, não conseguiam sobreviver. Hoje tem, então assim, é uma coisa muito boa. Isso é muito bom. A gente tem essa oportunidade, ter essas pessoas com a gente, mesmo tendo essa condição. É uma doença crônica, infelizmente, não tem cura. Homem-Aranha. Vem cá pra as pessoas te verem. Vem cá, Homem-Aranha. Ai, esse
A Homem-Aranha tá rolicinho. Vem cá. Mostra você. Mostra esse loiro. Mostra esse nenenzinho. Mostra. Oi, fala oi. Eu sou o Theo. Oi, sou Eu sou o Theo, Homem-Aranha. Homem-Aranha. Fala assim, eu sou muito lindo, muito bonzinho. Eu vou pegar mais. Você vai pegar o quê? Vamos ver quanto é essa glicose agora, porque tá na hora do almoço. Tem que dar almoço pra ele agora. Ó, já tá caindo, ó, tá inquieta, 82 pra baixo. Eu vou finalizar o vídeo, mas vai ficar tudo bem, viu? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, ele tá super saudável, super bem. O controle glicêmico dele tá bom. Hoje, assim, a gente consegue, né? Não é aquela coisa, é uma montanha-russa, altos e baixos, você passa por muita situação, assim, que te deixa às vezes doida, mas você consegue, pode ter certeza. Que assim como a gente conseguiu e tá conseguindo, você também consegue. Com muita informação, o segredo é você ter conhecimento. O segredo é isso. Se você puder fazer cursos, é bom também, cursos sobre isso, né? Sobre o controle glicêmico, como controlar direitinho. Busca bastante informação de qualidade, informação correta. Fala bastante com a endocrinologista ou com o endocrinologista enfim, de quem foi diagnosticado. Vai dar tudo certo. O importante é conhecimento e manter o controle glicêmico bom. Não é perfeito, todos os dias tem altos e baixos, é normal, gente. A gente não. Ele, no caso, quem é diagnosticado, não produz insulina. Então é uma tarefa muito difícil manter os níveis certinho. Mas tá tudo certo, graças a Deus tá bem saudável, tá ótimo. E só se Jesus quiser curar, a gente já pediu muitas vezes em nome de Jesus. E se Deus quiser, em nome de Jesus, um dia, Deus vai curar ele, eu creio na cura dele. Eu creio que tem um propósito, pra tudo tem um propósito. E o Theo, eu creio que ele vai ser curado um dia. Se inscreva no meu canal se você gostou do meu vídeo. Compartilhe com quem você conhece, que tenha essa situação. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus. E eu tô grávida de novo, agora é uma menina. Eu vou ter uma menininha chamada Clara. Beijo.